Olá, eu sou Moisés e estou aqui para apresentar o trabalho de título Modelagem numérica de um reator de leito fixo, isotérmico e pseudo-homogêneo em regime transiente, feito juntamente com o professor Urimar. Então, um reator de leito fixo ele consiste de um vaso. Esse vaso é geralmente cilíndrico e dentro dele está alocado o catalisador, os pellets de catalisador. Modelos matemáticos são utilizados como forma de otimizar esses reatores, assim como prever problemas. Essa é uma forma muito viável, economicamente viável, digo, já que colocar esses reatores em operação é muito custoso. Então, essa é uma forma interessante para que seja feita a otimização desses reatores, assim como na prevenção de problemas. Porém, os modelos desses reatores podem se tornar bastante difíceis, ou até mesmo impossível de se obter resultados. Isso, isso é devido ao fato de que uma grande quantidade de variáveis de processo é envolvida. Além disso, o número de parâmetros físicos que precisam ser determinados é muito grande. Então, juntando isso tudo, faz com que os modelos se tornem bastante difíceis de se resolver. E aí, a modelagem numérica é um meio bastante viável e interessante para que a obtenção de resultados seja possível e feita de maneira mais rápida e mais eficiente. O objetivo desse trabalho é modelar numericamente a variação da concentração do reagente em um reator de leito fixo unidimensional, isotérmico e pseudo-homogêneo em regime transiente. Então, a equação 1 ela modela a concentração de um reagente em um reator de leito fixo em regime transiente. E a equação 2 mostra a sua condição inicial. E a equação 3 e 4 mostra as condições de contorno utilizadas. O método dos elementos finitos foi o método utilizado nesse trabalho para obter resultados da equação 1 mostrada anteriormente. E pelo método de Galerkin, o produto interno entre a função peso dada por NI e o residual da equação 1 mostrada anteriormente aqui entre chaves, trata de um modelo igual a linear, é usada a seguinte interpolação linear para a variável psi. Substituindo essa equação 6 na equação anterior, esse resultado. Esse resultado pode ser expresso como com notação matricial mostrada pela equação 8. Então, o método dos elementos finitos, ele pega uma equação diferencial parcial, dada lá pela equação 1, e transforma em um sistema de equações algébricas lineares que é muito mais fácil de resolver. Então, esse método é eficaz e é bastante eficaz para isso. Simulou-se o sistema para que ocorra essa reação aqui, que é a reação de hidrogenólise do etano. E aí escolhi-se o etano como reagente A. Então, os resultados que serão mostrados a partir do próximo slide mostra como a concentração do etano, C2H6, varia com o tempo e varia com o comprimento do reator. Esse aqui é o primeiro resultado. Esse resultado, aqui no eixo X está o comprimento do reator, que varia de 0 a 1, e no eixo Y está a concentração do reagente. Nota que a concentração do reagente começa em 1. É a concentração máxima, começa em 1. E ao longo do tempo, nota-se como é que se varia a concentração desse reagente. Ao longo do tempo, eu digo que a cada curva dessa representa um tempo diferente. E o tempo máximo vai de 0, o tempo máximo é 1, sendo que varia de 0 a 1. Então, nota-se que a partir de determinado comprimento,
a concentração tende a zero. E aí, com o tempo, essa concentração no final do reator chega a essa aqui. Então, essa última curva dá a concentração do reagente A no final do reator, no comprimento final do reator para esse tempo, no tempo 1. É bastante natural perguntar, e se eu aumentar o tempo de 1 para 2, de 2 para 3, e assim sucessivamente, como é que essa concentração no final do reator ia se comportar? Esse resultado aqui, essa primeira curva aqui em preto, com a marcação em mais, mostra como é que varia a concentração do reator, a concentração do reagente no reator do tempo de 0 a 1. Na curva azul é a concentração do reagente ao longo do reator do tempo de 0 a 2, dobrei o tempo. Então note-se que há uma queda na concentração final. Isso quer dizer que o reagente reagiu mais. E aumentando o tempo, note-se que a concentração final cai. Isso quer dizer que quanto maior a concentração, quanto maior o tempo que os reagentes passam dentro do reator, mais ele vai reagir. Então, isso quer dizer que no final, no comprimento final do reator, em 1, vai existir uma quantidade menor desse reagente. Então, mostra a dependência da concentração com o tempo. Um outro resultado é como a concentração varia com o comprimento. Cada curva dessa representa o comprimento do reator, sendo que o comprimento varia de 0 a 1. Aqui, para esse comprimento, por exemplo, a concentração do reagente ela cresce, chega a um determinado ponto, aliás, um determinado tempo, passa a ser constante. Mesmo com a passagem contínua de reagente, a concentração não muda, ou seja, não reage mais. Ela só vai reagir no ponto mais à frente do reator, no comprimento mais à frente, que é essa curva azul. Mas, chega um tempo, ela passa a ser constante. Então, mostra que a concentração do reagente, ela muda com o comprimento do reator. Mostra essa dependência do comprimento do reagente com o comprimento. Uma coisa interessante aqui, nesse comprimento final dado pela marcação quadrado, no tempo inicial, aqui em 0, note-se que não há nada no comprimento final, porque não chegou reagente naquele ponto. Então passa a ser 0, e aí a partir de um tempo a concentração começa a crescer, ou seja, está chegando reagente. Quando está chegando reagente, começa a reagir, mas chega um ponto ela passa a ser constante e aí não reage mais. Então, essa aqui é a concentração final do reagente no comprimento igual a 1 no final do reator. E aqui um resultado mais quantitativo é que no comprimento final do reator, ou seja, no lambda igual a 1, para os tempos de residência 1, 2, 3, 5 e 10, esses foram os comprimentos, foram os reagentes, aliás, foram a concentração do reagente encontradas. Então, mostra que com maior tempo de residência, o reagente reage mais, logo a concentração no final do reator será menor. E é bastante comum que esses reagentes reagem praticamente inteiro. Então, um reator que reage apenas 50% do seu reagente não é economicamente viável. Então, uma outra análise deve ser feita para que esse reagente reaja mais. E, de alguma forma, as condições físicas de operação e químicas também proporcionam uns resultados mais desejados. Conclusões aqui: a concentração do reagente depende do tempo de residência do reator, a concentração do reagente depende do comprimento e, de maneira geral, o método dos elementos finitos apresentou-se bastante eficaz na resolução da equação diferencial. Esses são
as referências e é isso. Obrigado.